Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Conversa com Rafaela Peixoto. E a minha convidada de hoje é uma pessoa extremamente especial. Não só ela traz um propósito para o mundo, assim como ela esteve no meu evento com a minha sócia no WISE, representando a sua associação. Diretamente do Brasil, recebam comigo Luciana Lobo, fundadora do Instituto... fundadora da Associação Zen Câncer. Bem-vinda, Luciana. Rafa, obrigada. Que bom te receber aqui finalmente, Sim, não é? Estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Oh, que bom. Tu já conheces bem Portugal, não é? Sim, Já tens a associação aqui. Conta-nos desde tudo. Desde 2012. A primeira vez que eu vim a Portugal foi em 2014 com a família. Mas em 2022 eu entrei já com a minha cidadania portuguesa, que eu sempre digo que eu fiquei muito emocionada por conta da minha ancestralidade, que está aqui em Portugal também. E entrei com o propósito de trazer a missão do Instituto Zen Câncer no Brasil e constituir a Associação Zen Câncer em Portugal. Tão bom. Que era um super propósito, não é? Já lá chegaremos, Sim. porque antes eu faço sempre este desnudar das minhas convidadas e eu gostava que tu dissesses para mim também, porque eu também estou-te a conhecer agora, e para as nossas ouvintes e telespectadoras, quem é a Luciana Lobo? Ai, eu que pergunto para você, quem é a Luciana Lobo, né? Eu ontem comentei isso, batendo um papo, que meu marido sempre diz, eu casei com uma turismóloga, que virou professora de yoga, que virou microbiologista, que virou paciente oncológica, que virou fundadora de 2 institutos, né, de um instituto e uma associação, e não paro de mudar. Eu acho que... De trazer e de transformar e criar, que lindo. Exatamente, eu sou uma pessoa em constante transformação, não sou a mesma pessoa, e sou uma pessoa uma buscadora, tenho curiosidade pela vida, mas hoje eu sou fundadora, né, e responsável por essa rede que se chama Zen Câncer, e praticamente dedico a minha vida a isso, Claro. E dou formação de yoga restaurativo para poder formar novos voluntários, né, e continuar expandindo essa rede também. Exatamente. Como é que tudo começou? Primeiro, quem é a Luciana Lobo quando descobre que está a passar por um cancro? Bom, naquele momento eu tinha acabado de terminar meu mestrado em microbiologia, estava com 41 anos. O câncer, ele não fazia parte da minha história, da minha vida, ninguém na minha família tinha tido câncer. Eu achei que nunca passaria por isso. Sim. Mas Isso é muito comum. É muito comum. Pensarmos isso. E por isso eu gosto de falar sobre isso, porque as mulheres falam, eu tinha uma alimentação saudável, eu estava bem, eu corria. E aí se questionam o porquê. Exatamente. E aí um dia eu fiz o meu exame de rotina, tinha um nódulo pequenininho, que muitas mulheres têm, que é um BIHART 3. E aí não tinha o que fazer, eu só repeti o exame em 6 meses. Entre esses 6 meses, na verdade com 5 meses, eu repeti o exame porque o nódulo começou a ficar palpável. A princípio eu achava que não era nada, mas a minha massoterapeuta falou, vai ver isso. Eu fui e ele tinha dobrado de tamanho. Então em menos de 6 meses, ele passou de um BIHART 3 para um BIHART 5, que já são assim 95% de chances de ser um tumor maligno, um câncer. E aí eu digo que abriu um novo capítulo na minha história, né? Eu cheguei na clínica saudável, achando que estava só tirando uma cisma da minha massoterapeuta, nem minha, porque nem nem minha era nem cisma. Claro. E saí de lá como paciente oncológica, né? Tinha só que fazer um exame, 5% de chance ali de não ser, e era. E foi toda uma nova descoberta de como é que eu ia lidar com tudo aquilo com 2 filhos pequenos. Então eu tinha um filho de 6 anos, um filho de 9 anos. Pequeno. E a minha preocupação é como contar isso para os meus filhos, né? E como é que eles vão passar por tudo isso. Eu acho que a minha maior dor não foi receber o diagnóstico. É a dor que ias passar para os outros. Exatamente. Como é que... Eu não queria que os meus filhos tivessem a dor de uma mãe que estava ali, não correndo risco de vida, mas com a possibilidade de uma finitude. Claro. Se o tratamento não desse certo, né? Mas graças a Deus, 8 anos depois eu estou aqui. E agora, Arthur esse ano faz 17 e o Henrique faz 14. E tudo que eu queria como mãe era criar memórias afetivas dos meus filhos. Não queria de forma alguma
ir embora naquele momento. Então eu desenvolvi um protocolo de autocuidado comigo, eu fazia todo o tratamento tradicional recomendado pelos médicos, mas quando eu ia para casa eu tinha uma agenda de práticas de autocuidado. Então foi muita yoga, muita meditação, muito Começaste reiki. logo ali a estruturar e a trazer práticas integrativas. Exatamente. Mas porque tu acreditavas ou já tinhas algum conhecimento? Eu já era professora de yoga e meditação. Ok, mas já sabias da relação da yoga com Já. os tratamentos e as curas de câncer e de tantas outras doenças? Existem muitos protocolos, existem muitos estudos mostrando os benefícios das práticas integrativas, não somente do yoga e da meditação, mas o yoga e a meditação eles têm um grau alto, né, de evidência científica. Já muitos estudos mostram isso e, sem dúvida, quando a gente olha para os benefícios do yoga e da meditação, tem a ver. Então, diminui a ansiedade, o estresse, diminui a fadiga, o cansaço. Ajuda também, quando você diminui o estresse, diminui a inflamação interna, o que é bom para o processo de recuperação. Então, são tantos benefícios que eu acho que não existe a dúvida. Existe o desconhecimento. Mal não vai fazer. Nem Bem vai fazer. Então, vamos aplicar todas as práticas para nos trazer uns dias melhores. Eu acho que todas essas práticas me ajudaram a viver naquele momento, no momento presente. Se eu pensasse em todo o meu protocolo de 6 meses de tratamento, eu não ia dar conta emocionalmente. Então, eu vivia um dia de cada vez e aprendi a lidar com o efeito colateral daquele dia. E aí, amanhã é um novo dia. Não sei como é que eu vou acordar. Claro. Mas a yoga ajudou-te a trazer essa leveza e esse positivismo. Exatamente, exatamente. Ou talvez outro foco. Um outro foco. Era um foco para parar e cuidar de mim. Isso. Meus filhos de manhã, normalmente eu não conseguia dormir, porque a gente toma muito corticoide para poder aguentar a medicação. Então eu tinha muita insônia. E aí eu acordava 3 horas da manhã sem sono, às vezes sentava, escrevia algum projeto, que são os projetos que hoje a gente trabalha no Sem Câncer. E quando meus filhos saíam para o colégio, depois do almoço, eu tinha meu tempo para descansar, para fazer uma prática. Dormir um bocadinho, ou fazer a prática, que bom. Sem brigar também. Exatamente, Sem brigar. Não vai dormir. Deixa o corpo relaxar no tempo dele, não é? Então, resiliência mesmo. Estiveste sozinha nesse tempo todo? Não, de forma alguma. Eu tenho um marido há 27 anos, né? Eu tenho um companheiro querido, Marcelo. Algumas mulheres leem o meu livro e falam assim, Luciana, eu fiz o mesmo protocolo que você, eu só não tive o Marcelo. Eu brinco que ele virou protocolo de tratamento, né? Porque ele realmente fez a diferença. Ajuda muito e é muito importante. Marcelo já deu algumas palestras em eventos oncológicos falando da importância do companheiro, do apoio. Claro que sim. E para além do Marcelo, amigas, sim, família, alguém que também tivesse a passar pelo câncer, pelo cancro, aqui em Portugal, que também te tivesse dado algum apoio ou não? Não, Rafa, porque eu não tinha ninguém, eu não tinha experiência com cancro, ninguém na minha família tinha tido, nenhuma das minhas amigas. E mesmo no hospital onde estavas a ser tratada, não havia uma comunidade? Não havia uma comunidade. Portanto, ou seja, isto para tentar chegar ao ponto de quem não tem um Marcelo, exatamente, muitas vezes passa por esse momento muito sozinha. Exatamente. E não tem quem inspire ou quem a possa acolher e entender tudo aquilo que está a acontecer, não é? Exatamente. Eu gosto do meu espaço, eu sou uma pessoa que fico bem sozinha com as minhas leituras, né? Introspecção. Com a tua solitude, não é? Exatamente, eu fico bem. Então, várias amigas e pessoas da família queriam ficar à tarde comigo fazendo companhia, mas eu queria ficar sozinha porque eu tinha yoga, eu tinha meditação, eu tinha acupuntura, eu tinha cada dia uma prática. E era bom ficar sozinha para que eu pudesse dar o meu tempo de me reorganizar internamente. E é claro, no final de semana tinha o Marcelo. Quando eu estava logo após a quimioterapia, a gente tem uma depressão química, que a gente chama também do chemio brain, a gente fica bem baixo, meio um pouco deprimida, e aí o Marcelo já entendia que ele já sabia, que era também assim. foi atrás de estudar. Ele leu tudo que ele podia ler, ele viu todos os filmes, ótimo. E ele fazia uma seleção, uma curadoria dos filmes. Ele falava, fica aqui a lição para quem está com alguém. E ele falava assim, esse filme você pode ver, esse aqui não vê agora não, porque geralmente o desfecho não era feliz. Claro, aí não e vai deixar ainda mais? Não. Isso é muito importante. Fica a lição para quem tem alguém por perto que esteja a passar por câncer, estudar, tentar entender. Exatamente. E entender mesmo, de facto, não é aquela compaixão que a gente diz, eu entendo, e não entendo nada. Não entende nada e fala assim, não, fica tranquilo, vai passar. Isso é a pior coisa que pode dizer, não é, Lu? É a pior coisa, porque assim... Ninguém sabe, tá tudo bem. Então, assim, eu estava fazendo o que os médicos recomendavam e eu estava cuidando de mim. Então, eu intensifiquei muito as minhas práticas de autocuidado. E isso é fundamental para manter a minha saúde física, emocional e também mental.
Sem dúvida. E eu passei bem mesmo. Não é que eu acho que seja contra, mas eu não precisei tomar remédio para insônia, não precisei tomar remédio para ansiedade. Eu simplesmente fui entendendo o que era efeito colateral do tratamento e como é que eu lidava com aquilo. 100%. Foste ganhando consciência de que aquilo que estava a acontecer no teu Ia corpo passar. iria passar e era por conta daquela medicação. Exatamente. E não irias colocar outra medicação por cima ou etc. E, tal, não é? E foi em qual momento que tu percebeste que estas práticas poderiam se transformar num projeto maior que hoje é o Zen Câncer? Bom, eu recebi um ensinamento, Rafa, que dizia assim, quando a gente adoece, a gente tem a oportunidade de se colocar no lugar do outro, porque agora a gente sabe como é que o outro se sente, o que a gente vai fazer para ajudar o outro. Então a gente sai daquele lugar, por que comigo, mas para quê? O que eu posso fazer com isso? E na época também, não sei quem acredita, mas eu fiz o meu mapa astral. E o meu mapa astral dizia exatamente... Adoro! Tá aqui no eu meu faço livro. Todos os anos o solar até, né? Que é pra gente saber o que é que aquele ano Tá aqui no meu livro. E depois eu mostro pra você no final. Claro. É um pedacinho, um trechinho. E falava exatamente o que aconteceu, o que eu faço hoje, né? Incrível. Eu não tinha feito nenhuma quimioterapia. E já dizia o que ia acontecer com a rede do Zen Câncer. E naquele momento eu nem dei bola para o para o que estava a vir ainda, né? Porque tinha tanta coisa. Eu deixei de lado aquela gravação do mapa astral. No processo de escrever o livro, então eu ótimo ter resgatei. essa gravação, que é para depois ir ouvir. Opa, peraí, eu estou criando isso que já lá atrás alguém já tinha visto. Que ia acontecer. Então, através desse ensinamento, eu falei, o que eu posso ajudar as pessoas? Né? Como é que eu posso ajudar a passar por isso? E aí, uma das coisas que dizia no mapa era assim, olha, não tenha medo do que você perder. E Saturno nos faz perder muitas coisas. Porque tudo aquilo que você perder, você vai ganhar, conquistar. Você vai ganhar muitas e muitas vezes mais. Porque tudo aquilo que você perder e passar vai ajudar você a ajudar as outras pessoas a passarem por isso também. Uau, então isso era um mantra. Era um mantra. E um dia fazendo uma postura restaurativa, né, na minha casa, na tarde, na hora do O que é uma postura restaurativa? Uma postura restaurativa. Vamos desmistificar, porque eu também não conheço tantos termos de yoga ou destas práticas. A postura restaurativa é uma forma de você deixar o seu corpo numa postura de yoga, com o apoio dos materiais, almofadas, travesseiros. Então você quase que monta um ninho para você deitar e descansar. Você apoia as principais articulações do corpo, fazendo com que você induza o relaxamento na direção dos apoios, sem esforço. E aí você acaba abrindo esse espaço interno de acolhimento. Então eu estava fazendo essa postura e aí eu lembrei. E as outras pessoas? A tua preocupação era já com o próximo. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para ajudar? Muitos projetos, né, como você deve conhecer, distribuem peruca, lenços, sempre pensando na autoestima, né, para fora, para o mundo, para como as pessoas enxergam essa pessoa. Mas eu para dentro, como é que tá? E o olhar para dentro. Então eu comecei o aceitar, a resiliência. Exatamente. Então eu comecei a distribuir kits no Brasil, que era o kit Zen Câncer. O nome vem primeiro do kit, que era uma máscara de tampar os olhos, um spray de lavanda, um passo a passo para fazer para relaxar. Um passo a passo para fazer relaxamento em casa, e aí o link para a pessoa acessar no YouTube uma meditação guiada. Isto no Brasil és de onde, Lu? Eu sou do Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro, ok. Sim. E foi fácil essa aceitação das pessoas para receberem esse kit? As pessoas amavam, os depoimentos eram incríveis, as pessoas Era qualquer agradeciam. pessoa ou só doentes oncológicos? Só doentes oncológicos. Ok. Tu ias a algum lugar específico? Não, eu divulgava na rede social e as pessoas pediam, eu mandava para casa delas o kit. Olha isso. Então foram, nesse meu período de 6 meses de quimio, foram 100 kits distribuídos. 100 kits. Aí começou a ficar muito caro. Não, mas olha que engraçado, tu começaste aí a puxar a tua veia empreendedora, não é? Sim. Aos pouquinhos, mesmo sem saber. Sem saber, faltou um patrocinador para poder patrocinar aquele kit. Mas é muito interessante e depois por aí foste percebendo que estavas a trazer o bem para as outras pessoas. Esses feedbacks dá-te o gás para te continuares. Exatamente, sem dúvida. E quando eu terminei a minha quimioterapia, em janeiro de 2018, eu estava finalizando a reforma da sala que eu comprei para ser o meu estúdio de yoga. E aí, dia 5 de março, eu inaugurei esse espaço. E dia 9, eu comecei a atender os pacientes oncológicos gratuitamente, né? E aí, dali foi a sementinha. Ali começou a nascer. Apareceu uma paciente, 2, 3, 4. Tão bom. Quando foi mais ou menos assim, meados de junho, o Marcelo foi me buscar no estúdio de yoga. E aí, estava terminando a prática, eu vi que ele estava na recepção, aí eu pedi para ele entrar. Porque eu sempre chegava em casa e contava para ele as histórias, né, das mulheres que estavam ali comigo. Queres que ele visse e sentisse.
porque ele estava apoiando tudo aquilo, né? Claro. E aí eu pedi para todas elas se apresentarem para ele, e elas se apresentaram e muitas se emocionaram, dizendo o quanto que aquele projeto era importante. 24 horas depois ele falou: Lu, eu acho que você tem que abrir um instituto, tem que deixar de ser um projetinho dentro do seu espaço, do teu isso espaço crescer. e para o mundo. Exatamente. E aí o escritório dele, o Pinheiro Neto Advogados, que ele é sócio lá no Brasil, fez um pro bono e até hoje é o nosso escritório, né, o que cuida Tão das nossas... bom. Tão bom. Exatamente. E tu tiveste muita gente que se curou? Ou tiveste muita gente que não se tivesse curado e que... Como é que foi essa... Tu soubeste do percurso das tuas... As pessoas, Sim. como é que eu ia te chamar? As pessoas que estavam contigo. Algumas pessoas já não estão mais com a gente, né, que chegaram, pessoas queridas. Tu tiveste a tua prima, lembras-te de alguma primeira que tu tivesse, que marca sempre? Como é que... Nem eu sei como é que eu faço esta pergunta, não é? Não, mas tem que perguntar. É difícil, a gente mas tem que temos falar sobre passar essas para lá. coisas. Portanto, deixa eu ver se eu começo... Os se eu consigo lutos pôr são as- importantes. Os lutos são necessários. Verbalizados. E tu estavas com um projeto incrível. É. E como é que foi a tua primeira Primeira pessoa. experiência, a primeira pessoa que tu percebeste que partiu? Tu sentiste... Rafa, nunca ninguém me perguntou isso é tão importante. Obrigada por essa pergunta mesmo. A primeira pessoa que a gente perdeu e me emocionou profundamente foi a Maísa. A Maísa chegou pra gente com um melanoma, e é uma recidiva de um melanoma. Ela estava bem, chegou, ela andava super ativa. E no processo da gente cuidar dela com as práticas restaurativas, né, com o yoga restaurativo, ela teve uma recidiva, né, e descobriu que ela estava com uma metástase no cérebro. E aí, os meses que foram passando, ela iniciou um tratamento de radioterapia e afetou a parte de fala dela. Então, a gente foi percebendo que ela já chegava lá para fazer o espaço, ela queria falar com a gente, não conseguia se expressar, e ela falava com os olhos. Ai, que duro. A última vez que eu a vi foi exatamente no dia que o Marcelo foi lá, que ela tentou se comunicar, e ela falou com ele com os olhos, agradecendo. E a Maísa foi a primeira perda do grupo. E a gente teve que fazer um encontro para esse luto, que era um grupo pequeno ainda, todo mundo se conhecia muito. Fica, paira aquele pesar para toda a gente. Sentiste culpa? Sentiste... Não, eu senti que eu fiz o melhor que eu podia fazer para ela. Claro. Que ela não ficou sozinha nessa retinha final, assim, dela, e que ela recebeu muito amor e carinho. Isso é tão bonito. De Independentemente acolhimento. do resultado, tu acolheste enquanto... Pelo tempo que fosse. Isto até serve para todas as áreas da vida. Enquanto tivermos em qualquer situação, que seja bom enquanto dure. Exatamente. Independentemente do resultado. Isso é tão Exatamente. bonito. Até porque nós podemos sair da porta fora, Exatamente. passa um carro em cima e já era. Então o que é que eu fiz para estar aqui com a Lu? O que é que a Lu fez para estar aqui? De que Exatamente. forma agregarmos na vida uma da outra, não é? Isso é tão bonito. É muito bonito mesmo. Só que o cancro consciencializa-nos mais que há uma finitude que nós esquecemos muitas vezes. Pode não existir essa finitude, não é? Sem dúvida, graças a Deus existem vários tratamentos, existem as práticas, existe o Zen Câncer para poder realmente trazer o máximo de cura, não é? Na Zen Câncer a gente não fala sobre a doença, Rafa. Acho que a doença cabe aos médicos. A gente fala sobre saúde, sabe? Fala sobre a vida dela e como que a gente pode transformar essa vida, o tempo de vida que tem. Não é colocar mais dias de vida, é colocar mais vida nos dias. Qualidade de vida nesses dias. Então, assim, a gente tem algumas pessoas no Brasil que já chegaram no Instituto, né, no Zen Câncer, sendo pacientes que vão ter que tratar a vida inteira da doença. Então, mas mesmo assim elas dizem, existe uma vida antes do Zen Câncer e uma vida depois do Zen Câncer. Acho que a gente perdeu um pouco o estigma sobre a doença. Olha, eu sou paciente oncológica, eu falo, algumas pessoas falam, Luciana, você não é mais paciente oncológica. Não, eu sou paciente, eu faço exame todos os anos, eu estou em controle. Claro. E eu não tenho medo de falar isso. Claro. Falar que sou paciente oncológica, não estou traindo a doença para mim, não. Tem muito esse mito, não é? As pessoas ficam isso. com medo. E eu acredito também quando a gente exterioriza, fica tudo muito mais tranquilo. Muito mais fácil. É o que é, eu não vou mudar isso. Vamos chamar os bois pelos nomes. Aqui em Portugal a gente fala assim. É isso. Não é? Não, e você sabe quais são as doenças que mais matam ainda, né? Pode ser que um dia o câncer passe, mas ainda são as doenças coronárias do coração. E ninguém tem medo de falar, olha, não pronuncia a palavra coração, porque de vez em quando ele para de bater. Pelo contrário, a gente reverencia o coração o tempo todo. Sim. Mas o coração para de bater, gente, de uma hora para outra. Que boa perspectiva. Incrível. Exatamente. Maravilhoso. Então, assim, vamos falar, é câncer. A pessoa está com câncer. Hoje em dia o câncer é uma doença que tem muitos tratamentos. O que a gente quer é descobrir a doença a tempo de ser uma doença tratável. Isso. Então, eu conheço umas pessoas que receberam o exame, mais de uma, tá? E ficaram com medo de abrir e guardaram na gaveta. Ah, meu Deus.
E só foram pegar o exame quando o nódulo ficou palpável. Pois. E aí ele já tinha se espalhado. E aí é muito mais difícil ou quase irreversível. É aquela história, tá vindo um carro, uma avestruz, enfia a cabeça dentro da terra, achando que o carro vai desaparecer. E a bunda fica de fora. É isso, exatamente, exatamente. Então acho que a gente tem que trazer leveza para isso, tem que falar sobre isso, tem que saber como falar e tem que perguntar como é que a pessoa se sente, porque as pessoas também têm medo de perguntar, Claro. entendeu? Claro. E tu sentiste que nesta tua trajetória toda, bom, antes de mais, antes desta pergunta, estavas no teu espacinho, quando é que de repente passas para algo maior? E A vais para o pandemia. mundo. O digital ajudou. Muito. Mas antes disso eu recebi uma informação, né, da minha professora, que ela dizia assim, Luciana, essa sala é tão linda, é tão bonito o seu trabalho, mas a sala é tão pequenininha, só cabiam 10 pessoas. Aí tinhas muita gente a querer ir. Muitas Mas- pessoas querendo ir também, Deixa mas, à espera, assim. mas ela queria que crescesse. Então ela falou assim, quando todo mundo estiver relaxadinho ali, você fecha os olhos e visualiza 50, 100, Ai, 200 uau. pessoas. Isso foi em 2019, chegou a pandemia em 2020. No dia 16 de março, no Brasil, a gente já estava dentro de casa. E eu falei, eu não posso deixar os pacientes agora sem nenhum tipo de atividade. Suporte, claro. Eu não gostava de fazer vídeo. Você pode procurar antes da pandemia, não tem um Não vídeo existe meu. a lua, existe a Antes. lua antes da pandemia e existe a lua depois da pandemia. Eu mandei um vídeo no grupo. Falei assim, olha, a partir de amanhã, dia 16, segunda-feira, eu vou estar com você 2 vezes por dia. Uau. Às 11 horas da manhã, Olha uma que prática dedicação. restaurativa. E às 7 horas da noite, uma prática de meditação. E aí, as pessoas começaram a entrar e começaram a divulgar. E tinham pessoas, muitas pessoas nas lives. Ótimo. E aí, depois de... A gente achava que ia ser um mês, tá? Porque eu ia de segunda a segunda, sem intervalo. Sábado e domingo eu tava ali. Era a tua entrega. Era a minha entrega total, exatamente. As pessoas já conheciam a minha rotina, tinham coisas engraçadas que aconteceram nesse processo, porque meus filhos passavam, estavam lá em casa. A minha gata vinha, eles já conheciam a minha vida. Tá, eles minha sentiam que estavam intimidade. contigo. em casa. Exatamente. E tinham mães e filhos meditando no mesmo horário, em casas separadas. Mas quando eu queria saber quem eram aquelas pessoas, eu fiz um formulário e pedi para elas preencherem aqueles Que ótimo. formulários. Quantas pessoas preencheram? 200. Ok. Tá lá o formulário, 200 pessoas. Que demais. E mais incrível é que nem todas eram pacientes oncológicos, 40% eram pacientes oncológicos, os outros 60% eram amigos dos amigos que foram Que indicando. também queriam ficar... Ok. Curioso. E aí eles começaram a fazer práticas comigo. Quando a gente teve a abertura, né, porque isso eu fiz durante 100 dias, depois eu todos os dias, depois eu intercalei, ficou de segunda a sábado, descansei o domingo, depois eu botei segundas, quartas e sexta até o final do ano. Mas depois que a gente voltou a sair, ir para os restaurantes, eu estava com a minha família um dia no restaurante e chegou o garçom com um bilhetinho, me entregou. Aí falou, não, aquela senhora daquela mesa pediu para te entregar. Quando eu abri, era assim, obrigada por você ter me salvado durante a pandemia. Eu fiz todas as práticas de meditação com você. Eu fiquei tão emocionada. Claro que Porque eu não sim. conhecia ela. Eu não conhecia as pessoas. Não conhecias ninguém. Era Eu tudo levantei, Foste. ainda de máscara, eu estava usando máscara. No restaurante era engraçado. Sim. Você sentava, tirava mais. Levantava para ir no banheiro e colocava mais. Eu nessa época morava no Japão, elas faziam só assim, comiam por baixo da máscara, era engraçado. E eu fui então até ela dar um abraço, falei que bom que a gente passou por tudo isso, né? Estamos aqui com as nossas vidas, eu não dizia que tudo é impermanente. Isso. Então assim, eu acho que esse caminho do Zen Câncer me trouxe experiências maravilhosas, sabe? De conexão verdadeira com outras pessoas. Claro que sim, tão bom. E como é que foi o impacto, ou melhor, quais foram os maiores desafios na implementação do projeto no Brasil? Contaste aqui um bocadinho, estavas na sala, depois foi para o digital e quando é que de repente consegues que transformar mesmo em Instituto Zen Câncer? Ele virou, o projeto virou instituto ainda em 2018, mas ele continuava pequenininho. A pandemia deu uma visibilidade porque eu comecei a oferecer as práticas online. Quando terminou a pandemia, que a gente começou a voltar, não tinha como voltar só para o presencial. Então a gente ajustou as nossas atividades de bem-estar para atividades online. E aí a gente começou a ter outros brasileiros, ainda não estava em Portugal, que estavam espalhados pelo mundo, que se conectavam com a nossa rede, né? Estavam a passar pelo tratamento do cancro. Quando foi em 2021, eu conheci a Maria Alice Medina. E a Maria Alice leu o meu livro, eu achei que ela não fosse ler, eu brinco com ela. Ela leu e falou, a gente tem que trazer isso aqui para Portugal. E foi ela que trouxe. E foi ela que fez uma primeira live, uma segunda live, e quando tinham 15 pessoas interessadas em serem voluntárias, eu marquei a primeira viagem para Portugal e apresentei o Instituto do Brasil. E aí a gente conseguiu constituir. Bom. Voltei em setembro, em 2022,
abrimos mesmo, né? Legalizaram a associação. Em março de 2023 eu vim para a gente fazer o lançamento, um coquetel de lançamento da associação. E a partir daí foi muito, muito trabalho. Né? Porque estás dividida entre 2 países, não é? O Brasil continua. Exatamente. E Portugal também. E até para estruturar aqui. E para estruturar aqui também. Porque aqui é uma realidade diferente, né? Então, assim, a gente tinha uma preocupação de fazer tudo muito certinho desde o começo. A gente conseguiu, com a ajuda dos voluntários, fazer um planejamento estratégico. A gente tem um plano de negócio para os próximos 5 anos. A gente iniciou as parcerias com os hospitais. Como é que chegam a novos voluntários? Como é que chegam às clínicas? Como é que chegam aos hospitais? Como é que é este trabalho na prática? Porque aqui nós também queremos dar dicas lá para casa para quem é empreendedora. Estamos a falar de Instituto Zen Câncer, mas é lição para qualquer área, não é? Exatamente. Eu acho que o meu sonho é ser a maior rede de acolhimento de bem-estar de língua portuguesa do mundo. E vai ser. Está aqui registrado. Aonde quer que tenha um brasileiro, um cabo-verdiano, porque não é só para mulheres, sim. angolano ou angolanas, e portugueses, onde quer que tenha alguém de língua portuguesa, que essa pessoa não se sinta sozinha, que ela possa ser acolhida na sua língua materna, né, e possa encontrar bem-estar e leveza nesse processo. Então, engraçado que assim, os voluntários, eles vieram no passa-palavra, muitas vezes, né? Eu comecei a falar que vinha para Portugal, os amigos dos amigos começaram a divulgar. E as pessoas escutam falar e vão chegando. É claro que hoje a gente já tem as redes sociais, e a gente posta e divulga os eventos que a gente participa, mas o passa-palavra ainda é o mais importante, porque quando um paciente oncológico fala da Zen Câncer para a sua família, para os seus amigos, para a sua rede, as pessoas, nossa, mas ele está tão bem passando por isso, eu tenho que apoiar essa rede. Né? E infelizmente, Rafa, as estatísticas mostram que os números vão aumentar, independente da idade. No Brasil fala-se muito sobre mulheres muito jovens recebendo o diagnóstico. Sim, tem muita gente. E então... E cada vez mais novos. Exatamente. Antigamente a gente falava de câncer ou cancro. É só para a partir de X idade. Hoje em dia não. Exatamente. Então, assim, essa rede, que eu digo que é uma rede no sentido da conexão, mas é uma rede também, no Brasil a gente tem aquelas redes, né, de descanso, no sentido do colo, do acolhimento, do afeto, né? Então, uma rede nesse duplo sentido que o Zen Câncer é. E a gente não trabalha só com mulheres. E os voluntariados? Eles têm treinamento? Sim. A gente tem um treinamento, a gente passa por uma entrevista, a gente passa toda a nossa filosofia. Portanto, quem estiver aqui a ouvir-nos e quiser se voluntariar para a Zen Câncer, pode ir pesquisar. Sim, vai entrar no nosso site www.zencancer.org e aí você vai estar lá, tem o Brasil e tem o Portugal, aí vocês aqui em Portugal vão clicar ali, vão preencher o formulário e vocês vão ser atendidos, né, atendidas ou atendidos por voluntários do nosso núcleo de acolhimento, de voluntários também, e aí vai passar por uma entrevista, a gente vai ver qual é a área que a gente precisa naquele momento, e vale a pena dizer que a gente precisa de pessoas em áreas administrativas, em área de marketing, de comunicação, na área de eventos. Então, se você... Também, a gente agora tem professores de yoga, de meditação, e vai começar também com reiki. Qualificações. Exatamente. Entre em contato. Olha, quero contribuir divulgando, quero contribuir num evento. Sim. Venha fazer parte dessa rede mesmo. Que é tão bonita, É lindo mesmo, é muito bonito, me emociona. E o trabalho aqui em Portugal, como eu só venho 2 vezes por ano, toda vez que eu vejo tem novidades, tem né? Muita coisa a acontecer. Tem muita coisa a acontecer. E olha que eu acompanho, né? Tenho reuniões semanais com a equipe aqui. Sim. Mas quando chega a newsletter com um resumo do que aconteceu, me dá muito orgulho ver o trabalho bom, aqui. Não é? Isso é ótimo. E como é que tem sido o impacto das atividades presenciais e online? Porque, por exemplo, tu não estás aqui sempre, só vens 2 vezes ao ano a Portugal. Tens que te manter presente onlinemente, não é? Como é que é essa dinâmica? Então, eu hoje em dia não dou mais, Luciana, não dou mais as práticas, né? Eu gravo meditações e coloco no nosso canal do YouTube ou no Spotify, mas, porque no Brasil eu atuo dentro dos hospitais. Isso. Então, eu vou dentro dos Como é que foi começar a trabalhar e a atuar dentro dos hospitais? Então, esse é um trabalho muito lindo, que eu me orgulho muito de fazer. Ele começou, na verdade, em janeiro de 2020, a pedido, né, do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, para poder atuar com as mães das crianças no ambulatório. Então, eu comecei a fazer prática de respiração, de relaxamento com as mães que estavam aguardando ou tratamento ou a consulta. Passa-palavra. Tudo por passa-palavra. Isso dentro ali do hospital. Com a pandemia a gente suspendeu, depois a gente voltou ali em 2021, finalzinho de 2021. Hoje lá no Brasil a gente atua dentro dos hospitais e é o trabalho que eu faço questão de ir.
Então, às quartas-feiras eu vou, atendo primeiro os profissionais de saúde, que eles precisam muito. Então, faço uma prática de relaxamento com eles e depois eu vou fazer uma prática com os pacientes. Até para os profissionais de saúde estarem preparados para lidar com várias questões, acima de tudo, emocionais, não é? Exatamente. O que eu faço, na verdade, é uma corregulação através da respiração. Então, eu sento ao lado e respiro junto. Guio uma respiração, guio um relaxamento e faço aquela pessoa se sentir melhor ali. Exatamente. Claro. Isso é muito bom. E aqui em Portugal também já estás em algumas clínicas, hospitais? Aqui em Portugal, a gente já tem parceria com a Amigas do Peito, no Hospital Santa Maria. Tem uma voluntária nossa que atua lá, fazendo práticas com as utentes. No São Francisco Xavier também, a gente estava com um projeto, mas aí a gente estava com dificuldade de ter mais utentes participando das atividades. E a gente já tem parceria com outras associações, onde as atividades acontecem dentro dessas associações, mas temos espaços parceiros que recebem o nosso voluntário e a Zen Câncer compra esses materiais, né, que a gente usa nas práticas e deixa consignado nos espaços. Né? Então, os espaços que são parceiros da Zen Câncer, a gente consegue um voluntário, material, organiza tudo. Já está tudo pronto. Portanto, quem quiser trazer a prática é só... encontrar no Exatamente, entrar em contato com a gente. A Zen Câncer para o seu próprio espaço também. Isso, Rafa. Eu digo que é um tripé, né? Quando a gente começou, a gente tinha que ter o espaço, tinha que ter o voluntário, tinha que ter o utente, né? Sim. Agora, a gente tem os três, mas às vezes tem uma atividade que tem poucos pacientes. Uma atividade online, por exemplo. Então, a gente precisa divulgar, porque a alegria de voluntário é uma sala cheia. Porque ele entende que ele saiu de casa, ele dedicou aquela hora para poder fazer aquele voluntariado. E quando a sala está cheia, ele sente que ele realmente conseguiu impactar mais vidas. Claro que sim. E a gente já tem a estrutura. Então, agora a gente precisa realmente divulgar para chegarem mais pacientes. Isso. Né? A nossa preocupação nem são... Claro que a gente precisa de voluntários, sempre. Mas a gente precisa de mais pacientes oncológicos. É tudo gratuito, é tudo feito com amor, com muito carinho. Ou seja, a ideia é... A vossa maior luta é vocês trazerem essa explicação para os doentes oncológicos. Venham. Aqui é para trazer... maior felicidade e leveza, e muitas das vezes eles fecham-se e se isolam, não querem que ninguém saiba que estão passando por isso. E é pior. Até porque se formos a falar de constelações e toda esta vertente de um pouquinho diferente, mais alternativa, que não se fala tanto, quanto mais a gente vai fechando e não vamos exteriorizando, podemos até desenvolver outras doenças. Exatamente. Não é? Não, então, eu fiz uma história de microbiologia, né? Isso aí cabe em outro podcast, porque eu fui parar em microbiologia. Mas quando você foi depois? Foi antes. Antes? Ok. Mas eu sou formada em turismo e hotelaria. E depois foste para mostrar, nada a ver. Nada a ver. Mas quando você vai estudar a biologia do câncer, e quando você vai olhar a definição do câncer, está dizendo que todas as células do nosso corpo trabalham para o bem-estar do todo, para que a gente tenha um organismo saudável. Sim. Quando uma única célula do nosso corpo muda o comportamento dela, adquire o comportamento de uma célula de vida livre, uma célula egoísta, ela se transforma é uma célula de câncer, né? Eu chamo de célula rebelde. Que consome mais nutrientes, mais oxigênio que as células em volta, começa a se expandir, se dividir e invadir outros tecidos. E ela não percebe, por imaturidade, que ela vai não só morrer, como vai matar todo aquele organismo saudável. Quando eu olho para o planeta Terra como um grande organismo vivo, e nós, seres humanos, como células, que tipo de comportamento a gente está expressando aqui fora? É um comportamento de célula de vida livre ou um comportamento de células que se preocupam com o bem-estar do todo? Bonito. Para mim é sempre um micro ao macro, totalmente. Então, quando eu penso no paciente oncológico, assim como durante o meu tratamento eu visualizava as minhas células rebeldes sendo abraçadas pelas minhas células saudáveis, porque eu tenho muito mais células saudáveis no meu corpo do que células rebeldes. Sim. Então eu visualizava, eu não uso palavras como luta, guerra, batalha, eu simplesmente quero a harmonia do meu corpo. Quero que o meu corpo volte para a harmonia, que é a verdadeira natureza dele. Então eu visualizava as minhas células saudáveis abraçando as minhas células rebeldes para que elas pudessem voltar ao eixo delas. E é a mesma coisa aqui no mundo externo, quando a gente expressa o nosso comportamento. Nós, como seres, né, indivíduos, a gente consome mais do que a gente precisa. Sim. A gente não se preocupa tanto com o outro. Temos comportamentos egoístas e a gente não está percebendo que isso vai levar ao quê? Vai afetar ao adoecimento que já está do nosso planeta. Então é a mesma coisa. Então a Zen Câncer, quando eu visualizo e nas minhas meditações, é sempre um abraço coletivo. Sabe? Um abraço coletivo de trazer as pessoas que adoeceram de volta. Dão a mão e vão se recolhendo e vamos... Sem se isolar. Exato. Sem se isolar, assim.
É trazer essa pessoa pro carinho. E mesmo que seja o momento da finitude dela. Sim. Mas ela vai com um abraço coletivo, sabe? Vai se sentindo bem e com amor e coração cheio. E isso é tão bonito. Exatamente. Isso até me remete em tudo. Na vida, sem dúvida. Nós somos muito mais felizes quando vivemos em harmonia e temos pessoas do bem à nossa volta. Quando nos isolamos, se nós nos isolarmos, que seja por vontade própria, mas temporariamente. Exatamente, para você poder se Porque organizar. o ser humano é um ser social, não é? Exatamente. Precisa de estar junto de outras você pessoas. vai por autoconhecimento, mas não é porque você não está conseguindo Isso. se relacionar com o outro. Exatamente. Normalmente quando a gente se isola é porque os animais também fazem isso. Quando a gente se isola é porque a gente Ou precisa de se é um reconectar. adoecimento. Exatamente. Ou é um grande adoecimento, não é? Ficam lá quietinhos. Isso até me faz lembrar um bocadinho o que eu criei, que é o Sling Dance, que é uma prática para o pré e para o pós-parto, em que muitas das vezes, principalmente no pós-parto, e tu és mãe, e corrige-me se eu estiver a dizer algo muito besta, mas muitas mulheres no pós-parto se isolam. Com certeza. E o Sling Dance vem colmatar esta necessidade de não venham para a comunidade, a socialização, o estarmos juntos, estamos todas a passar pela mesma situação, não vamos ficar a matutar no momento mau, de noites mal dormidas, de mamadas, de bebê que só chora, neném que só tem cólica, isto, e não, vamos olhar para o lado positivo. E eu olho para o Instituto Zen Câncer e a Associação Zen Câncer aqui em Portugal como o tratar no coletivo, e tem muito a ver, o ponto-chave é, temos que estar juntos. É isso. E a minha pergunta É uma corregulação. é uma corregulação, e a minha pergunta é, como mãe e empreendedora que és, num projeto tão sensível, como é que este te traz ou te trouxe desafios diferentes? Eu queria voltar só no que você falou sobre a maternidade, né? Eu acho incrível esse seu projeto, porque eu fui mãe, né? Tenho 2 meninos, eu tive os meus 2 filhos de parto natural, que a gente chama no Brasil. E aqui também. Aqui também. O primeiro foi sem anestesia, sem nada, só com respiração. Fiz tudo. Fiz tudo, me preparei para poder ter assim o mais natural possível, E foi né? bom, tranquilo? E foi incrível, não, foi dolorido, né? Mas foi incrível. Mas aí eu acabei esquecendo das dores e tive o segundo da mesma forma, né? O Henrique. Uau. O Henrique eu precisei tomar uma analgesia, porque ele nasceu com 4,2 kg, ele era um super bebê. Grande. Muito grande. Mas eu queria, já que você tem esse público, né, de femininos, de mães, assim, é importante que a gente precisa desse suporte. Sim. Por mais que o avô vá, a vovó vá, a mãe vá, alguém vá, muitas vezes é uma coisa muito pontual. Sim. E mais importante, as pessoas vão para visitar o bebê. Elas têm que ir visitar a mãe. Da mãe. Exatamente. E nós mesmo, mães, esquecemos que somos mulheres. Exatamente. Muitas das vezes. Então, assim, fantástico, assim, só queria pontuar isso, Obrigada. porque eu passei por isso e realmente... Todas nós passamos, e foi na dor também que eu percebi que precisava trazer esse propósito. E acho que, acredito mesmo, que quando nós sofremos ou passamos por alguma situação que não estamos a contar, ou que não temos tanto apoio, nós temos essa garra maior, esse gás de, não, se para mim eu fiz bem e tive as pessoas certas comigo, e aconteceu de eu ter o meu marido, de eu mesma me predispor para a situação que eu estou a passar, para levar e para conseguir visualizar a cura, ou não vamos falar cura, mas para visualizar que eu estou bem e que vai tudo passar, eu também quero trazer isso para o outro. E o Sling Dance foi assim, que se estava a fazer bem para mim, eu quero trazer para o mundo. Isso é tão bonito. Se dá-nos mais força para poder, não, vem cá, estás sozinho, não, vem cá. Agora você sabe, vai você passou embora, por eu já isso. sei, já passei, vamos embora. Não é algo Que desnecessário ficar isolado. Pode ser mais leve. Exato. Exatamente, então maravilhoso. Então a pergunta aqui é, como é que em termos, obrigada, como é que em termos de, como é que tu lidaste com o empreendedorismo e com a maternidade? Então, os meus filhos, eles são maravilhosos, né? Claro que eles sentem minha saudade, já estão no Brasil pedindo que eu volte. Não. Mamãe, precisa ficar 2 semanas? Eu falei, olha, filho, eu tenho muito trabalho para fazer lá, você sabe que é meu propósito. Que é meu propósito. Quando eu recebi o diagnóstico, eles eram muito miúdos. O Henrique tinha 6, o Arthur tinha 9. Eu estou lançando agora um 3º livro. Já chegaremos, quero saber tudo. Contando exatamente a visão deles sobre tudo isso. Porque eles tiveram tiradas ótimas, né? Que ótimo. Do entendimento do que eu estava passando. E também a forma como nós passamos por isso, e onde eu e meu marido falamos a verdade para eles, a gente combinou que se o meu protocolo envolvesse quimioterapia, que meu cabelo ia cair, que eu ia falar para eles que eu estava com cancro. Mas se só fosse a cirurgia e de repente a radioterapia, talvez eu não falasse naquele momento para eles.
Mas como eu ia ficar careca, eu não ia esconder que estava careca, eu tinha que explicar para que eles se sentissem seguros que eu estava falando a verdade. Então, Claro, e não se assustassem, não é? não, mas as pessoas me sugeriram que eu não ficasse careca na frente dos meus filhos, que eu usasse uma peruca, que eu não falasse que eu estava passando pelo cancro. Imagina, eu ia estar traindo os meus filhos. Sem dúvida. Então, esse livro... E que é traindo a ti mesma, ia estar a ser duas Exatamente, pessoas. eles tinham que Isso entender que... podia ser muito Exatamente, difícil. eu acho que isso fez parte da formação deles, é um ensinamento que fica para a vida, que a vida é impermanente. Também. E em muitos momentos eles precisam saber disso. A vida, Claro que sim. existe uma finitude. Claro. E porque a vida é impermanente e tem uma finitude que a gente valoriza cada dia que a gente Concordo. É por isso. Então, a maternidade me deu essa força que eu precisava para passar por aquilo também. Porque eu sabia que se eu morresse naquele momento, meu filho com 6 e o outro com 9, por melhor mãe que eu tivesse sido até aquele momento, Eram muito pequeninos. Eles iam esquecer, né? Eu não tenho tantas memórias, então eu queria viver. Fazer muito mais força para tu, não. Eu quero criar memórias vou afetivas passar. dos meus filhos. Isso. E aí eu comecei a pegar os livros, as fotos de celular, que hoje é tudo digital, e comecei a imprimir os álbuns. Então, eu fazia uma prática de autocuidado e depois eu imprimindo os álbuns E de fazia-te fotos. tão bem, não é? Para reviver aqueles Exato. momentos felizes com eles. E deixei, né, isso como um legado para eles. Eu também disse pro meu marido, olha, você é tão maravilhoso que se você ficar viúvo, rapidamente vai ter muitas pretendentes. Então, vai casar, vai ser feliz de novo. E ele não ia imprimir essas fotos. A vida dele ia seguir. Claro. Então, isso eu deixei, né, para Já deixaste. os meus filhos. Tão bonito. E sem dúvida nenhuma, eles têm muito, muito orgulho, muita admiração. Quando eu escuto uma história no hospital de uma criança, um adolescente com cancro, eu trago isso para dentro de casa. Né? Às vezes as crianças que eu estou ali têm a idade dos meus filhos. Eu saio de lá agradecendo. E ao mesmo tempo, sem aquela mãe saber, eu agradeço a ela, sem dúvida, que está passando por tudo aquilo e está nos ensinando sem que a gente passe por aquilo que ela está passando. Exato. A gente tem que aprender coletivamente. Claro. Eu não tenho que passar pelos mesmos erros ou passar pelo mesmo sofrimento para adquirir aquela sabedoria. Claro. Então, cada mãe que eu encontro no hospital, que eu escuto a dor dela ou o silêncio dela, eu agradeço. Porque eu estou aprendendo através dela sem passar pelo que ela está passando. Nossa, que forte. A gente tem que agradecer. Temos que agradecer tudo aquilo que nós passamos, a todo tempo, não é? E o que os outros passam também. Os outros passam. Porque eles estão passando. Sim. Tem até uma prática de meditação, né, que a gente repete que através da minha dor possa nenhum outro ser experimentar dor ou semelhante. Ai, que lindo. É. Já quero. Vamos fazer uma prática agora. E outra pergunta também relacionada com a maternidade. Tu acreditas que a maternidade te fez olhar para que irias ainda construir, que é o Instituto Sem Câncer e a Associação Sem Câncer, na vertente do acolhimento? Sim, sem dúvida. As pessoas que chegam pra gente, cada um tem uma história, né? Tem histórias, tem pessoas que chegam que tem uma família toda estruturada, tem pessoas que chegam que são sozinhas. Eu acho que a maternidade e esse acolhimento, né? As pessoas dizem que muitas vezes usam câncer como se fosse um abraço de mãe. É um colo que a gente está dando para as pessoas. É uma conotação, não é? E relação. Exatamente. Então, eu acho que sim, a maternidade me deu esse olhar, essa amorosidade, essa visão. Mas a minha formação também em turismo e hotelaria, eu trabalhei, né, num hotel 5 estrelas que tinha muito treinamento para a questão do encantar o cliente, né? De fazer o acolhimento. Tinha até o programa era Spirit to Serve, que era o espírito de servir. Eu acho que eu trouxe muito da minha visão, da minha experiência da hotelaria para dentro das encâncias. A gente sempre quer o chazinho, é o acolhimento, é deixar tudo montadinho, arrumadinho, é o cheirinho de lavanda. Para realmente casa de mãe, casa da avó, não é? Para a pessoa sentir que a gente está esperando nem fala por ela. Casa do avô, é casa da avó, não é? Casa da mãe, casa da avó, que bom. A gente está esperando por ela. E eu sempre digo, não é porque é gratuito que não vai ter. É porque é gratuito, tem que ter uma qualidade acima. Exato. Do que é. Exatamente. E tu pegaste aqui num ponto que é tu queres criar as memórias afetivas aos teus filhos. Tu também queres criar memórias afetivas a todas as pessoas que passam no Instituto Sem Câncer. Exatamente. Olha a relação, que bonito, não é? Acreditas que se não tivesses passado pela maternidade, não tivesses esse toque de acolhimento? Acho que seria diferente, né? Eu acho que seria. Acho poderia ter outra vertente, não é? Exatamente. Acho que a capacidade de gerar uma vida assim é tão incrível, né? Sim. Principalmente quando você começa a olhar seus filhos andando independentes pelo mundo, né? Sem dúvida. E às vezes eu brinco, queria botar vocês de dentro. Mas um pouquinho, volta aqui. Luciana, conta-me então, tu trouxeste no teu livro, e já vais para o terceiro agora. Vou para o terceiro. Estás com os dois? Estou com os dois. O terceiro está em fase agora de ilustração, né?
Então, esse é o primeiro aqui, que é o que aprendi com as minhas células rebeldes. Luciana careca, mas ela é tão bonita. Assim, foi assim que eu te conheci, quando falei com as tuas colaboradoras do Instituto. Então, o que aprendi com as minhas células rebeldes é um relato, ele não é um livro triste. Você se emociona, principalmente se você é mãe, né? Porque tem ali as minhas preocupações como mãe, mas ele é um livro de amor. Amor pela minha vida, Amor pelos outros. Exatamente, amor pelo meu marido, pelos meus filhos, uma vontade de viver. E também eu trato tudo com muita leveza. Né? Não é nada que uma pessoa, não quero ler, uma pessoa com cancro. Não, é uma história de vida. Tem que ler, os meus ensinamentos estão aqui. Não é só para quem é doente oncológico, para quem ainda ou já passou. É mesmo uma história de vida e para levar a vida. E muito sincera, muito verdadeira, sabe? Sem como a minha professora, né, falou assim, cuidado para não pontificar. Eu não pontifiquei nada. Falar de forma dogmática, ou querer ensinar alguma coisa. Essa foi a minha verdade, a forma como eu passei. É a minha visão, tá? Aqui em Portugal podem encontrar na Associação Zen Câncer. Na associação. Agora acho que acabaram os livros, eu tenho que trazer. Mas vende no site da Amazon também, tá? Digital. Pode procurar. O que aprendi com Missão de Rebeldes. E aqui é o Baú da Gisele, que é a continuação de um outro livrinho que a gente tem dentro do Instituto, que é a Gisele com 8 anos, que foi escrita pela minha orientadora do mestrado, um projeto que eu tenho com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, parceria com o Instituto, que nem falei. E aí a gente escreveu a história da Gisele com 8 anos. E aí, ano passado, eu senti uma necessidade de dar continuidade à história da Gisele. Agora a Gisele com 15 anos, indo ao hospital, fazer seus exames de rotina, ela sente a necessidade de compartilhar aquilo que ela aprendeu com as outras crianças. Então ela organiza uma oficina de relaxamento. Qual é a ideia? A ideia é que quando os pais, os acompanhantes, estiverem lendo, eles na verdade estão guiando um relaxamento para a criança, porque eu descrevi o passo a passo. Mas este aqui já é mesmo para crianças oncológicas. Isso aqui é para crianças oncológicas. E eles acabam por ouvir a história, interiorizam e relaxam. Exatamente, olha que lindo. Super bem pensado. E aí aqui aparece a Gisele, que eu acho linda, com as crianças, tá vendo? Guiando um relaxamento para as crianças. Achei magnífico, gente. Impossível. Que lindo. Tem aqui até uma imagem, das crianças. O acolhimento. E pede para as crianças aqui visualizarem um local onde se sentem seguras, que gostam. Genial. Exatamente. A lavanda que eu trago para elas. E no final eu coloco uma receitinha para fazer um óleo de lavanda, de massagem, ó. Mais prática é impossível. Olha lá, até dá para fazer mesmo. Olha que lindo. E no finalzinho, é natural. Se a criança não estivesse se sentindo confortável para fazer nenhuma prática, a gente só colore com ela, só desenha. E depois ela lê o livro, porque às vezes ela está enjoadinha mesmo. Então esse livro é distribuição gratuita nos hospitais, que a gente atua lá no Brasil. Aqui em Portugal já está? Aqui a gente tem, mas a gente não está distribuindo nos hospitais porque a gente não tem parceria ainda com nenhum hospital. E eu tenho que dar um jeito hospitais que estão aqui, vão nos ouvir, já contactem a Lu. A gente tem que imprimir aqui em Portugal para poder distribuir gratuitamente. Eu acho isso genial. E o terceiro é a visão dos teus filhos. E o terceiro é o que aprendemos com a mamãe. Então, é a visão da minha gata, que ela existe mesmo, que é a Naná, a Namastê. É a Naná, a visão da Naná durante... Para a família toda. O que ela percebeu? Eu adotei a Naná em janeiro e descobri o cancro em maio. Então, é a Naná percebendo a dinâmica dessa família. As mudanças todas. Exatamente. E ela, então, reportando as coisas que os meninos falaram. Que máximo. Muito legal. Então o livro está uma graça, tá bem bonito. E agora eu quero lançar ele em setembro num congresso que vai ter no Brasil e trago em outubro para cá, para Portugal. Em breve trazes também. E planos para o futuro? Para a Associação Zen Câncer aqui em Portugal e no Brasil também. Vamos falar dos projetos também no Brasil. Então, o crescer cada vez mais. Exatamente. Eu acho que a gente chegou num ponto de crescimento que agora a gente precisa de apoiadores mesmo. Então, os projetos eles já estão acontecendo, os programas já estão acontecendo, só que a gente faz tudo isso com força do voluntariado, né? E com pequenas doações. Então, a gente precisa realmente de alguém que acredite que é possível promover o bem-estar como a gente promove, né? De todas as pessoas tocadas pelo cancro, porque a gente atua no Brasil com profissionais de saúde, pacientes e os familiares, e aqui em Portugal também. A gente já atua com os pacientes, né, com os utentes, com os profissionais de saúde, a gente faz ações nos hospitais e também agora vai começar a fazer o acolhimento em breve dos familiares, para que a gente tenha uma rede sustentável. Sim. Porque o voluntariado é maravilhoso, é a oportunidade das pessoas servirem, né, se doarem,
mas tem um limite dessa força. Claro. Então a gente vai E precisar é uma agora... força que é necessária, portanto, apoiadores, empresas, Exatamente. pessoas que Que queiram, querem apoiar, que queiram apoiar, têm por que pegar um projeto que está escrito para poder iniciar? A gente já tem o projeto Já está tudo acontecendo, já tem resultados, só Exato. temos um grande apoiador para o nosso projeto. Pode ser um laboratório, pode ser uma empresa de bem-estar, alguém que acredite. farmacêutica. Exatamente. Tem tantas opções, não é? Que bom. Exatamente. E É o em que a gente breve, precisa e em agora. breve farás ainda um super evento aqui em Portugal. Será que vamos ter? Olha, eu estou querendo apoio para a gente fazer um evento, trazer para Portugal um evento que a Sem gente dúvida. desenvolveu ano passado, chamado Mulheres de Propósito. Agora a gente está mudando Mulheres com Propósito, mudando só o detalhe. O de Tracom. Que vai ser, que ano passado foi lá no Rio, esse ano vai acontecer novamente, está em processo de organização, e a gente quer trazer para Portugal, onde o cancro é só um pano de fundo. Na verdade, é o quanto, é trazer o empreendedorismo, né, a força feminina para essa transformação, né? Usar o cancro como um catalisador de mudança, um combustível. E trazer histórias de mulheres que se transformaram a partir do cancro. Existe duas pessoas diferentes, uma antes do cancro e outra depois. Né? Total. Eu acho que, assim, hoje eu coloquei... A minha vida está totalmente a serviço da Zen Câncer. Esse é meu propósito de vida hoje, né? Até minha última exalação aqui. Esse é meu propósito de vida, né? 100% eu trabalho dedicando a isso. Mas pessoas descobrem outras coisas. Tem pessoas que viram empreendedoras e ganham muito dinheiro trabalhando como coach, né? Pessoas que passaram por isso. E tem tantas mulheres incríveis que podem ensinar outras mulheres incríveis a passar por isso. É porque eu fundei essa associação, né? E sou responsável. E é tão necessária. Que bom. Exatamente. Obrigada, Lu. Acabou. Adorei. Vamos continuar a falar mais. Não, ninguém escuta uma live tão grande. Adorei. Obrigada, Tão que bom. bom. Agradeço o seu tempo. Espero ver-te bem em breve também, aqui Deus com um quiser. super evento, com bom. clínicas apoiando, hospitais apoiando e que tínhamos uma grande rede que se possam apoiar umas às outras. Obrigada, Rafa, de coração. Obrigada. Em nome de todos os participantes, né, e voluntários, obrigada. Obrigada.